Hello, super! Sejam muito bem-vindas a mais um dia especial de podcast. E hoje nós temos uma convidada super especial, que eu já tinha feito esse convite há um tempo, mas ela é uma pessoa muito requisitada, mas hoje a gente tem a honra de receber ela, Fernanda Linhares. Muito obrigada, Fê, por ter vindo aqui hoje, nesse super bate-papo incrível que eu tenho certeza que vai acrescentar na vida de muitas pessoas. Certamente, é um prazer estar aqui, que bom que agora deu certo, né? Exatamente. Já marcamos algumas vezes, mas Deus deu aí alguns desencontros, mas estamos aqui e sempre que você precisar vai ser um prazer poder estar aqui para responder a pergunta aí dos seus telespectadores. Muito obrigada. Fernanda, e para quem não te conhece e está chegando agora e vai nos assistir, se apresenta, né, para o pessoal aí que está nos acompanhando nas redes sociais, enfim, fala um pouquinho da sua história e também da sua empresa aqui nos Estados Unidos, né, que é o que a gente também quer passar essa mensagem e abordar esse tema aqui nesse podcast de hoje. Sim. Bem, eu sou Fernanda Linhares, para quem não me conhece, sou CEO da Wonderful Beauty Group, que é uma empresa que ajuda profissionais na área da beleza a trabalharem licenciados dentro do país. Tá? Então, esse é o nosso carro-chefe. Com o passar do tempo, o que acontece? Nós vimos a necessidade de acrescentar nas validações a escola também, porque com as validações de certificados nós só podemos ajudar pessoas que já têm experiência na profissão. E aí, quando chegavam pessoas que não tinham experiência, a gente não tinha como ajudar. Então, surgiu a Wonderful Beauty Academy. E aí, com a Wonderful Beauty Academy, surgiu a Wonderful Consulting. Porque uma coisa vai juntando a outra. Então, hoje, a Wonderful Beauty Group é uma empresa que assessora profissionais na área da beleza e saúde, né? Para sua certificação no país, né? Validação do seu certificado. Se você é uma pessoa que quer entrar para a área, você pode estudar conosco, né? Ou se não se qualifica para o processo de validação, pode completar as horas conosco. E também agora nós estamos dando consultoria para também processos imigratórios. Ou seja, se você é um profissional e ainda não resolveu a sua questão imigratória, nós também agora temos vários parceiros, né? Advogados e escritórios de imigração, que nós temos parceria e nós podemos aí também assessorar esses profissionais na questão imigratória. Então, agora vocês estão um círculo completo. Exatamente. Né? Porque a pessoa chega para vocês, às vezes, para validar o diploma. Sim. Mas tem essas outras duas questões que são muito importantes, né? Sim, que um caminha com o outro, né? Porque as pessoas tinham muita dúvida, assim, às vezes, quando chamavam pra gente e falavam assim, mas essa é a minha licença de trabalho? Não, essa sua licença é para você poder mexer no cliente. A sua questão imigratória, o seu work permit, a sua permissão para trabalhar, você precisa buscar, né, um advogado para poder resolver a sua questão imigratória. Né? Então, as pessoas sempre confundiam isso. E aí eles perguntavam, vocês têm quem indicar? Vocês fazem isso? Então, a gente nunca tinha pensado nisso, mas como o fluxo foi crescendo muito, então nós fechamos parcerias com vários escritórios de imigração, vários advogados. Então, independente, não somos nós que fazemos o processo, tá? Nós só fazemos a análise de perfil do cliente. E aí, com isso, nós vamos encaminhar para o melhor parceiro que a gente tenha para poder concluir o processo dessa pessoa. Então, assim, nós não somos os advogados, né? É bom deixar claro isso aí. Nós só fazemos a análise de perfil do profissional e então distribuímos esses profissionais para os nossos parceiros. Sim, e olha, esse ponto que você colocou eu acho muito importante, porque ainda né, e acho que vai continuar sendo até que todos tenham acesso, uma dúvida muito grande das pessoas. Sim. Eu vejo as pessoas, elas confundem você trazer o seu conhecimento, a sua validação para cá, aí tudo bem, aí valida com vocês e como você disse, você, validou que você fazia lá e você também consegue fazer aqui. Mas então, aí as pessoas confundem, então agora eu posso trabalhar. Então tem esse diferencial, né? Você validou o seu conhecimento de lá para cá e tudo ok. Então você consegue fazer o que você fazia de cabelo lá, você consegue fazer aqui. Mas quando parte para o momento de work permit, que posso trabalhar, então entra esse processo, né? Sim, aí a gente entra já com um outro braço da empresa, né? Para poder tentar ajudar os profissionais. Tem vários estados, né?
que permitem que o profissional tire a licença e até tem alguns os estados que são os estados santuários, né? Vamos dizer assim. E aí eles têm algumas leis mais simples para essa questão trabalhista, né? E eles não exigem work permit, social security para a pessoa tirar a licença. Outros estados sim exigem, né? Tá. Mas isso daí vai de um estado para o outro, né? Isso aí, quando a pessoa vem, ela já diz, eu vou para tal estado. Por isso que a gente, às vezes, sempre fala o seguinte. Quando a pessoa está no Brasil e a pessoa vai vir para cá, porque chamam muitas pessoas para a gente que tem um sonho americano, mas eles não se programam, né? Eles querem vir, mas não sabem qual é o estado que vem, de que maneira que vem, se pode, o que não pode fazer, sabe? Eu quero ir para os Estados Unidos, tenho um sonho de ir para os Estados Unidos. Aí a gente pergunta, qual estado que você vai? Não sei. Mas você sabe a data que... não tenho nem visto. Então, assim, se você é uma pessoa que tem um sonho, né, de vir para os Estados Unidos, tem a intenção de vir para cá, para morar e tudo, você precisa se programar no Brasil. Né? Quais são as categorias que a gente consegue ajudar? Né? São os profissionais da área da beleza e saúde. Tá? Agora, nós estamos também ajudando profissionais na área da saúde também, a validarem suas horas aqui, a trabalharem de forma regular, até mesmo na parte imigratória também. Porque vale lembrar que profissionais da saúde aqui, né, conseguem facilmente, é difícil um profissional da área da saúde não conseguir aplicar por um EB2, né? Fisioterapeutas, médicos, enfermeiros fazem uma aplicação de EB2, certamente são aprovados. A gente não pode dizer 100%, né? Mas o índice de aprovação para o profissional na área da saúde é muito grande, né? Então, se você é um profissional da área da beleza, na área da saúde, nós podemos aí te assessorar e te dar uma orientação, te dar um norte aí para te ajudar, para você poder se programar, né? E ver qual seria o melhor estado, qual é o estado mais favorável para você poder imigrar para os Estados Unidos, né? Porque tem estados, por exemplo, que você realmente só vai conseguir fazer qualquer coisa, iniciar qualquer coisa, né, depois que você já tiver com toda a sua documentação em dia, sua documentação imigratória em dia. Por exemplo, Geórgia é um estado que o profissional só vai conseguir iniciar o processo de licenciamento dele depois que ele já tiver o Social Security em mãos. Então, assim, é muito importante você se programar e conhecer também para onde você vai. Ver quais são as facilidades que aquele estado pode te oferecer, se ele é um estado favorável para o seu licenciamento, para a sua validação. Então, isso são coisas muito importantes. Isso a nossa equipe, né, o Wonderful Consult pode ajudar com isso, fazendo toda essa análise de perfil e dando as diretrizes para qual seria o melhor caminho para esse profissional. Então, o primeiro passo é entrar em contato com vocês, marcar uma consultoria, porque cada caso é um caso, né? Tem casos que são mais abrangentes e tem casos que são mais difíceis, igual você falou, tem nessa área da saúde. Se torna um pouco mais fácil, mas nem sempre o que um estudou, o outro estudou, a mesma experiência de tantos anos de um é para outra. A grade curricular é diferente de cada universidade, de cada estado no Brasil, de universidades no Brasil são diferentes. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Então, não tem algo assim, é certo que eu vou conseguir, como que é isso? Não, a gente vai precisar fazer a sua análise de perfil, ver direitinho tudo que você tem, toda a experiência que você tem para a gente poder traçar um caminho para você, né, pro profissional e dizer assim, olha, o melhor caminho para você é isso aqui, ou então esse tipo de visto, ou então isso daqui, ou isso aqui dá para você, ou você não qualifica, você precisa estudar. Se você ainda está no Brasil, nós até orientamos, nós trabalhamos também em parceria junto com o CNPB, que é o Conselho Nacional de Profissionais de Beleza no Brasil. Eu represento eles aqui nos Estados Unidos, eu sou a conselheira internacional. E a gente também trabalha em parceria com eles, até mesmo em alguns estados, para o licenciamento do profissional. Mas se é um profissional que ainda está no Brasil, por exemplo, e quer criar uma carreira, né, ser reconhecido na carreira, nós sempre recomendamos, procura o conselho no Brasil, porque eles vão poder te ajudar a dar um up na sua carreira ali. Né? Você tem vários cursos que eles ministram lá, cursos para você se tornar um instrutor na área da beleza,
né? Cursos para... eles são um conselho muito ativo. Então, tem muitos eventos que eles fazem, premiações. Então, se esse profissional, se já é um profissional com experiência, ele já pode ser um jurado de um evento de beleza. Ele pode ser um embaixador dos eventos. E tudo isso vai ajudar esse profissional, se ele quiser, então, entrar com um pleito migratório, entrar com um pedido de um EB2, talvez isso aí são pontos positivos que vai ajudar no processo dele. Né? Ele receber premiações no Brasil, ser reconhecido no Brasil. Então, se ele quer começar a criar uma carreira e ele não sabe por onde começar, também, se a pessoa ainda está no Brasil, pode procurar aí o CNPB lá, que eles vão dar toda a orientação também para você poder criar, né, esta carreira, ser reconhecido. Eles te ajudam, te impulsionam, te levam para os eventos e tudo para que você possa aí criar, né, ser estrela no Brasil, para quem sabe daqui a uns anos você poder vir para cá e se qualificar para um processo de EB2. E como vocês têm acesso com esse conselho no Brasil, que é o CNPB, se a pessoa, às vezes, ela fica com receio de ir diretamente lá, um exemplo, ou tiver o contato direto com eles, também pode entrar em contato com vocês, que vocês têm essa ligação direta com eles também, né? Temos. É o mesmo conselho. Não são tem muitas pessoas, a gente sempre fala do CNPB nas nossas lives, nos nossos vídeos, e aí tem pessoas que entram em contato direto lá. Sim. Tipo assim, não quero fazer por aqui, vou fazer por Brasil, que é mais barato, vou pagar em reais. É o mesmo valor. Sim. A filiação do conselho não tem nada a ver com o licenciamento. A filiação do conselho é preço único, R$250 por profissional. E aqui a gente cobra esse mesmo valor em dólar. Ou seja, em torno de $40 a $50, dependendo da cotação. É o mesmo valor. Agora, a questão do licenciamento, aí é outra coisa. Aí o que acontece? O profissional vai lá, fala direto lá, faz a filiação lá, paga os R$250. Aí quando vem com a gente, já vem com a carteirinha pronta. Eu já tenho, mas eu já tenho isso. Aí eu tenho que informar. Você simplesmente deixou de ganhar a sua primeira filiação free. Por quê? Porque todos os nossos processos de licenciamento, a primeira filiação do conselho, nós damos para o profissional. Olha que legal. Então, ele quer tentar pular etapas, acaba perdendo a oportunidade de ganhar um gift de 1 ano free de filiação no CNPB. Né? Então, é o mesmo conselho, não é diferente. Nós somos da rede internacional do Conselho do Brasil, mas é o mesmo conselho. Em relação à filiação, tá tudo tabelado, não tem diferença. Ou falar com a gente, ou falar com eles. Se for falar com eles, quando for falar que vai para os Estados Unidos ou quer se licenciar aqui, eles com certeza passarão pra gente, então vai cair na gente também. Então meu conselho pra vocês é o seguinte, já procura a Fernanda logo, a Wonderful Beauty, que vai ficar mais fácil, gente. Sim. Descomplica o caminho, né? Que eu acho que é mais fácil. E Fernanda, as categorias, né? Beleza e saúde. Mas vamos abranger um pouco mais pro pessoal que tá nos assistindo entender. Porque, assim, a gente fala beleza, tá? Mas o que abrange a beleza, né? Porque a gente sabe que a categoria é imensa, Sim. né? Grande. Fala um pouquinho mais sobre isso pra gente. Então, os profissionais considerados profissionais na área da beleza, tá? São os cabeleireiros, manicures, depiladores, eyelash design, esteticistas faciais. Isso é um ponto bem interessante a gente entrar, porque aqui nos Estados Unidos existe a estética, ela é dividida em 2 áreas, né? A estética facial e a estética corporal. E elas são 2 departamentos diferentes que cuidam, que regulam essas profissões. Então, a estética facial, ela faz parte de um departamento. Então, ela faz parte de profissionais da beleza. Já a estética corporal, ela é o Health Department, é o departamento de saúde. Então, a massagem aqui nos Estados Unidos, ela é considerada área da saúde e não área da estética. Então, por isso que é dividido. Então, quando um profissional brasileiro fala, eu quero tirar minha licença de estética, a gente sempre pergunta, estética facial ou corporal? Os 2. Se é os 2, ele vai precisar tirar as 2 licenças, a estética facial e a estética corporal. Né? Em muitos estados, a estética facial, ele pode trabalhar a estética corporal mecânica. Ou seja, você vai trabalhar o corpo com máquinas, você está liberado a fazer isso com a licença de estética. Tá? Se você vai trabalhar corpo manual,
seria drenagem linfática, massagem modeladora, seria a licença de massage therapy, ou seja, seria a licença de massagem, que é outro departamento. A maioria dos estados, você precisa realmente ter um conhecimento a maioria não, todos os estados, para você se licenciar em massagem aqui nos Estados Unidos, você tem que ter um conhecimento muito grande de anatomia, fisiologia, movimentos, porque se você não tem essa base, você não consegue passar na prova. Tá? Então, por exemplo, um fisioterapeuta, muitas vezes o fisioterapeuta, quando chega, para você fazer a validação da fisioterapia em si, ela é mais demorada, é mais complexa. Então, às vezes, quando ele tem a experiência também na massagem, eles preferem se licenciar primeiro como massagista e depois, então, vai com o tempo fazendo a fisioterapia. E geralmente os fisioterapeutas passam na prova. Por quê? Porque eles têm um conhecimento muito apurado da anatomia e da fisiologia. Quando chega um profissional que fez cursos pontuais de massagem no Brasil, geralmente eles têm dificuldades em passar na prova, porque não tiveram um conhecimento aprofundado da anatomia e da fisiologia. Correto, olha aí, quanta informação preciosa, né? Fernanda, então assim, a área da beleza já ficou bem amplo aqui para o pessoal entender. E uma das perguntas que me fizeram lá no Instagram é se make-up também se encaixa aqui nesse perfil e nessa área. Sim, vamos lá. O make-up é uma incógnita, né? Por aí, que todo mundo pergunta. A questão é, você tem a liberação de fazer a make-up sem licença. Você tem autorização, né? Você pode ir à casa de uma pessoa, fazer o make-up, você pode ir, vamos dizer, um casamento, você vai lá e vai maquiar as madrinhas, a noiva, todo. Você pode fazer isso sem a sua licença. Porém, se você for prestar esse tipo de serviço em um salão de beleza ou em um spa, você vai precisar da licença. Tá. E a licença mínima para um profissional de maquiagem seria a licença de estética. Seria a licença, a não ser estados que tenham uma licença específica para make-up. Tá? Certo. Que pode ser que tenha, igual estados têm licenças específicas para eyelash, design, porque aqui na Flórida, por exemplo, quem é uma extensionista de cílios, ela não qualifica para o processo de licenciamento na Flórida. Ela precisa ter outros cursos também na área da estética facial, porque a licença mínima para ela seria Facial Specialist aqui na Flórida, que seria equivalente à licença de estética facial. Então, ela teria liberação para fazer os cílios. Já, por exemplo, em Texas, em Connecticut, são estados que têm uma licença específica para eyelash design. Certo. Entendeu? Então, existe essa diferença. Então, se a pessoa, de repente, é depiladora, ela, como só depiladora, tem estados que ela vai precisar, além da depilação, ela vai precisar de conhecimentos da estética facial também. Exceto, por exemplo, Nova York tem uma licença específica para o depilador, mas nem todos os estados têm. Então, por isso que às vezes a pessoa chega e, eu sou depiladora. Felizmente, você vai ter que... Mas eu não trabalho com estética facial. Mas você vai ter que fazer o curso para poder se qualificar para o licenciamento. Porque é a categoria que se encaixa. Exato. E uma outra pergunta que me fizeram também é que se a pessoa trabalha no Brasil, ela não abriu uma empresa, mas ela sempre trabalhou como funcionária ali naquele estabelecimento por horas e tem cursos e atuava na prática. Ela tem essa possibilidade de aplicar para fazer a validação e também o visto? A questão do visto da licença, sim. Tá? Ela comprovando ser um profissional da beleza, ela conseguindo comprovar através de certificados, através de fotos do trabalho, através do Instagram, cartas de experiência. Tudo isso a gente precisa realmente juntar todas essas informações. Se não é necessário, a gente tem como ela completar essas horas, né? Completar o tempo. A gente tem também a avaliação técnica que a gente pode fazer para ajudar também esse profissional. Então, esse quesito, sim, a gente tem como ajudar. Agora, a questão imigratória, aí já é diferente. Aí, porque a pessoa precisa ter, de fato, porque o que quer dizer o visto EB2, né? Que é o visto que todo mundo agora está fazendo. É um visto de habilidades extraordinárias. Sim. Então, se habilidades extraordinárias, você precisa comprovar que você tem habilidades extraordinárias.
tá? Ah, mas eu sou manicure, eu acho que eu não consigo qualificar. Claro que se você for uma manicure extraordinária, eu conheço manicures que estão hoje com Green Card, que aplicaram o EB2, mas são manicures extraordinárias, que têm a sua própria técnica, que têm seu próprio produto, que tem, ou seja, ela realmente é extraordinária na área dela. Então, não adianta você, eu fiz um curso online e eu trabalho há 1 ano como manicure. Gente, essa pessoa não vai qualificar para um visto, tá? Talvez você se qualificaria para o licenciamento, né? Sim. Mas para o visto, talvez não. Sim. Entendeu? Então, essa questão são duas vertentes diferentes. Licença, a gente, como foi a pergunta, sim. Mas a questão do visto, realmente é necessário fazer a análise de perfil. Só falando assim, qualifica ou não qualifica, não tem como a gente falar, entendeu? E uma pergunta também, Fernanda, que fizeram foi a seguinte. A pessoa estando no Brasil, ela pode pedir a licença e fazer o visto também, estando no Brasil ainda? Sim, dependendo do estado, sim. A gente consegue já fazer o processo de licenciamento dela mesmo, ela estando no Brasil. Isso vai depender, porque tem estados que você precisa estar presente, porque você tem um formulário que você precisa comprovar sua presença dentro do país. Tem estados que não, que a gente consegue fazer com a pessoa estando no Brasil. Agora, em questão do EB2, com certeza. A pessoa pode já vir do Brasil com o documento todo certinho, né? Chegando aqui já com Green Card, aplicar o social, tudo direitinho. Isso sim, você pode fazer através do Brasil, ao invés de fazer estando aqui. Tá. E quanto tempo já que vocês estão atuando no mercado para o pessoal que está conhecendo vocês agora? Porque tem essa questão de confiança, né? Então, assim, eu gosto até de mencionar para as supers que nos acompanham, que aqui a gente traz pessoas de confiança, sabe? Para realmente levar essa seriedade. O pessoal, eles às vezes têm medo de assistir, ver, pesquisar. Mas, inclusive, lá nos sítios, né? A gente teve depoimento de pessoas que te conheceu através da internet, né? Sim. Então, assim, é importante quando a gente leva a nossa imagem, passar essa segurança e confiança para quem está nos assistindo. Então, fala um pouquinho de quanto tempo, né, que você está nesse ramo e os casos. Traz algum caso específico de sucesso de vocês, que eu sei que são vários. A gente tem milhões de provas, mas algo que marcou, assim, sabe? Que pode, às vezes, dar uma esperança para quem está nos assistindo. E que, com certeza, teve esse despertar aí que vocês trouxeram agora, o pessoal da imigração, né? Porque eu falo assim, que quando você indica, é porque você, de fato, confia. E quando antes a Wonderful não indicava, é porque vocês realmente não tinham quem. Exato. Né? Então, com certeza, vocês fizeram uma pesquisa para falar, não, mas a gente vê essa falta, mas quem que é essa pessoa que a gente de fato confia para poder... E é por isso, Ana, que nós não temos só um parceiro, tá? Nós temos vários. Por quê? Porque exatamente para ir direto à necessidade daquele cliente. Porque talvez aquele perfil, o especialista daquilo ali é A. Não, para esse daqui é melhor a gente mandar para o B. Não, para esse daqui é melhor o C. Entendeu? Então, a gente analisa tudo antes de realmente encaminhar o cliente para o melhor caminho. Sim. Entendeu? E aí, quanto tempo que vocês estão atuando aqui nos Estados Unidos? Sim, nós já atuamos nos Estados Unidos já há mais de 10 anos. Tá? Com a questão do licenciamento. Isso aí foi o nosso carro-chefe. Na realidade, eu comecei eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu cheguei como manicure. Tá? Então eu fui... Ai, tô vendo, gente. Sim, eu cheguei em 2009, eu cheguei como manicure. Eu trabalhei fazendo atendimento, trabalhei com as queridas J-Sisters lá em Nova York, que eu morei em New Jersey durante 10 anos. Eu tenho 4 anos só de Flórida, mas morei em New Jersey durante 10 anos. Trabalhei em vários salões em New Jersey, trabalhei com as J-Sisters em Nova York, né, onde aquilo ali foi um marco para minha carreira na área da beleza ali, onde eu pude atender várias pessoas famosas e tudo. E depois dali foi quando eu comecei quando eu já abri a Wonderful lá em New Jersey, começamos a ministrar cursos na área que era só manicure, e depois foi crescendo, fomos colocando depilação e foram pedindo outros, aí botamos cabelo, conclusão, virou uma escola de workshops, né? Então, e a gente começou a ajudar as pessoas com licenciamento através da minha licença. Uau. Porque eu não me conformava de eu chegar aqui
e não conseguir tirar a minha licença. As pessoas falavam, não, você não vai conseguir. Você precisa ir para a escola, você precisa fazer isso, e precisa disso e daquilo. E eu falava assim, não é possível, eu não quero voltar para a escola. Eu tenho experiência, já estudei muito, eu não quero voltar de novo. E aí eu consegui, fucei e fui ver que, de fato, existia a oportunidade legalmente, porque tá ali na cara de todo mundo. Mas, geralmente, as escolas não querem, não falam isso pro profissional. Então, quando o profissional chega e vai pedir informações na escola sobre a licença, as escolas vão olhar, vão desdenhar daquele certificado e vão dizer, não, você tem que estudar tudo de novo. E fizeram isso comigo. E eu não me conformei com isso. Então, eu fui direto no board. E, na época, em New Jersey, a lei era um pouquinho diferente, porque tem muito isso, tá? As regulamentações dentro do board da cosmetologia ou do health department mudam muito. Tá? De um ano para o outro pode ser diferente. Hoje eu tô falando algo aqui que daqui a um ano pode ser diferente. Eu tenho vídeos meus no meu canal que fala sobre assim, a gente sempre começa o nosso processo por Nova York. Acabou, Nova York mudou a regulamentação. Hoje em dia você não tira mais a licença em Nova York, não é mais a primeira licença. Se você precisa fazer Nova York, a gente precisa fazer um outro caminho para você poder tirar sua licença em Nova York. Entendeu? Então muda muito. Então, na época, em New Jersey, eu consegui conversar e eu tive a oportunidade de tirar minha licença só comprovando as minhas horas e a experiência. Eu consegui comprovar que eu tinha mais de 5 anos de experiência e eles liberaram a minha licença sem mesmo fazer a prova do estado. Coisa que profissionais que tinham anos ali trabalhando sem licença em New Jersey não sabiam. E aí eu comecei a ajudar essas pessoas, né, a poderem também trabalhar licenciados. Na verdade, eu comecei ajudando mesmo, não era o meu trabalho, né? E aí a dona do salão que eu trabalhava falou assim, você deveria fazer disso seu negócio, porque isso é... Você teve uma visão, né? Exato, você precisa trabalhar muito, é cansativo, cansa a mente e tudo. Então, e aí foi quando a gente começou a amadurecer a ideia, né? E aí começamos a fazer essa assessoria para o licenciamento. E outra coisa também é que as pessoas sempre falam, né? Mas às vezes acham um processo de licenciamento, mas é muito caro. Em New Jersey, no sul, no norte, os cursos em New Jersey são caríssimos. Um curso de cosmetologia em New Jersey custa em torno de $20 mil. Então, você imagina, você é um profissional com experiência, 15 anos de experiência no Brasil, você vem pra cá, e aí você vai em uma escola, leva o seu certificado, a escola analisa e fala assim, não, você tem que estudar. Você tem que pagar $20 mil para você poder tirar a sua licença. Quando, na verdade, você pode buscar meios de você legalmente, não é nada ilegal, não é cambalacho, não é jeitinho brasileiro, não é assim. É a regulamentação do estado. Talvez aquele estado ali não seja favorável para você, mas talvez se você tenha uma licença de um outro estado que seja favorável àquele estado, vai te ajudar. Porque o profissional da beleza, ele pode ter a licença de qualquer estado que ele quiser. Ele tem que ter a licença do estado que ele mora, para poder atuar. Mas se ele quiser também ter a licença dos 50 estados, ele pode. Então, se for favorável para você, de repente, tirar em outro estado e depois transferir para o estado que você vai trabalhar, não tem lei que diga que você não possa fazer isso. A lei é que você precisa ter a licença do estado em que você mora. Se você vai atuar em Flórida, você tem que ter a licença da Flórida e não a licença de Nova York ou a licença de outro estado. Porém, se você mora na Flórida, tem a licença da Flórida, nada te impede de ter licença de outros estados também. Porque imagina um profissional itinerante, como ele faria? Que eu tenho na minha equipe profissionais itinerantes que hoje estão na Flórida, estão na Califórnia, também vão para New Jersey, vão para Nova York. Então, eles precisam de ter as licenças de cada estado onde ele vai atuar, né? Então, o que a gente faz não tem nada de jeitinho brasileiro e cambalacho, coisa errada. Não, é tudo dentro da regulamentação. Tá? E qual que é a validade dessa licença? Depende do estado. Tem estado que é de ano em ano, tem estado que é de 2 em 2 anos. Por exemplo, aqui na Flórida, a licença de micropigmentação, 1 ano. E é como se fosse um alvará, você tem que renovar... Tem que renovar todo ano. Senão perde. Sim. E se você deixa ela vencida por muitos anos, você tem que fazer o processo todo de novo.
Ah, tá. Aí, ó, ficou bem claro agora. Sim, é muito... Às vezes a pessoa vai embora pro Brasil, né? E assim, pensa, nunca mais vou voltar. Mas porque já aconteceu isso, tá? Casos de pessoas que tiraram a licença, foram pro Brasil e falaram, não quero renovar porque eu não vou mais voltar. Depois de 10 anos voltou. E aí, teve que perdeu a licença, a regulamentação do estado estava totalmente diferente, e aí precisou aplicar novamente, aí foi bem mais difícil. Talvez tem estados que precisam fazer prova, coisa que a pessoa, quando tirou a primeira licença, não precisou fazer. Então, se você tem uma licença nos Estados Unidos, mantenha ela ativa, para que você... Nunca a gente sabe o dia de amanhã. Mantenha ela ativa, para que você, quando for precisar, você tenha ela ali. Tá, e uma outra pergunta que me fizeram foi a seguinte: Ana, eu nunca trabalhei na área, quero entrar na área agora. Se eu for na escola da Fernanda, lá na Wonderful, e fazer os cursos que eles oferecem, o treinamento, eu consigo depois essa licença para trabalhar aqui? Sim, nós somos uma escola, né, credenciada aqui no estado da Flórida. Nós somos licenciadas pelo CIAI, que é a Secretaria de Educação. Então, a nossa escola é uma escola aprovada para dar as horas pro licenciamento no estado da Flórida. Tá? Então, se a pessoa não é da área e quer entrar para a área, nós podemos prover o curso técnico, porque é bem diferente os cursos de workshop e o curso técnico. Certo. Tá? Então, nós somos uma escola aprovada para poder dar esses cursos. Tá? Então, se você for lá, se você entrar no DBPR da Flórida e jogar lá Wonderful Beauty Academy, você vai ver lá Approved School Registration. Vai ver que nós somos uma escola registrada e aprovada para poder dar as horas para o licenciamento. Ah, que legal. E aí a pessoa fez isso com vocês, e aí com quanto tempo que ela pode começar a atuar? Assim que ela termina o curso e tiver com a licença dela em mãos, porque a licença funciona assim. É como se fosse a carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil. Sempre falo isso também para a pessoa poder entender. Ah, legal. Né? Você estuda, mas você só pode atuar depois que você está com a sua licença na mão. Ah, tá. Né? Então, a pessoa estuda e ela vai, por exemplo, na Flórida não tem prova para manicure, estética facial e a full especialista, que é a junção da estética facial com a manicure. Então, não existe prova, não precisa de prova, a não ser a prova da escola, não tem a prova do estado. Já a cosmetologia e barbearia, você precisa prestar a prova do estado, que você só pode pegar a sua carteirinha depois que faz a prova e passa na prova. Aí você, no momento que está com a sua licença na mão, você está apto a atuar. A prova é para testar o conhecimento, no caso. Exato. Que legal. E a pessoa, ela também, por exemplo, ela entrou lá com você e às vezes ela tem vontade de ser instrutor ou instrutora. Vocês também têm esse treinamento para contratar lá na empresa de vocês? Sim, nós temos também a formação de instrutores, né? Inclusive temos vários instrutores em todos os Estados Unidos que também podem prover esse tipo de curso, porque esse é um curso de Continuing Education, é um curso que é fora do currículo da escola aprovada, né? Certo. Então, isso no caso do estado da Flórida, tá? Em outros estados, tem alguns estados que têm a licença específica de instrutor, ok? Massachusetts tem, New Jersey tem, mas os estados que não possuem uma licença exclusiva para instrutor, você pode se tornar um instrutor credenciado pela Wonderful Beauty, né? E nós chancelamos esses certificados para esses instrutores, para que esses workshops sejam workshops válidos. Embora, em questão de workshop dentro dos Estados Unidos, tecnicamente falando, né, legalmente falando, você só pode fazer um workshop se você for licenciado. Se você já tiver a sua licença. Se você não tem licença, você não vai poder, por exemplo, se eu vou fazer um workshop de cílios, eu não vou poder praticar os cílios em uma modelo viva. Eu só vou poder praticar em bonecos. Por quê? Porque eu não tenho a licença para tocar no cliente. Certo. Tá? Então, por isso que os workshops, eles são o que eles chamam de CEs, Continuing Education, são destinados às pessoas que já possuem licença. Então, o nosso curso de instrutor é um curso para poder orientar o profissional a questão de didática, a questão de como fazer uma apostila, como
como vai organizar o curso, entendeu? Então é algo para a pessoa poder, a pessoa já licenciada, tá? Ela então se tornar um instrutor, ou seja, saber as técnicas de ser um instrutor, né? Ou talvez para poder ser contratado por uma escola, dar aula dentro de uma escola, ou até mesmo para ministrar workshops em estados que são permitidos dar os workshops para quem tem licença. Certo. Bom, então assim, a gente vê que tem um leque de opções, né? Sim. Se você quer começar do zero, tem como você ir lá estudar e começar do zero. Se você está no Brasil, tem possibilidade. Se você está aqui, tem possibilidade. O ponto X é procurar vocês, marcar a consulta, porque daí tira todas as dúvidas específicas da pessoa. Mas o mais legal é que agora a gente, né, abriu esse leque para as pessoas que estão nos assistindo entender o contexto do que é a Wonderful, o que ela oferece. Fernanda, e aí na área da saúde, né, que a gente sabe também que é uma área bem ampla, porque agora ficou bem explicadinho o contexto da área da beleza. Na área da saúde, quais são, né, esses profissionais que podem procurar vocês também? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, todos esses profissionais. A gente agora também está dando toda a orientação de como ele pode, né, validar o certificado dele aqui. Por exemplo, um médico, né? Um médico, dependendo da grade curricular dele, nós estamos com parceria aí com uma universidade que ela dá esse crédito para ele 1 por 1. Então, existe a possibilidade desse profissional pegar essa validação e diretamente fazer a prova para ser um enfermeiro aqui no estado da Flórida, tá? Um exemplo, tá? Então, dependendo da grade curricular, dependendo do currículo desse médico, não são todos, tá? Então, vale a pena dizer que cada caso é um caso, temos que analisar. Mas nós também temos, se for necessário a pessoa estudar, a pessoa vai estudar ali em torno de 1 ano e meio, para poder então se tornar um profissional licenciado. Vamos dizer, um médico mesmo que queira se tornar um médico, vamos dizer que ele tenha uma grade curricular muito boa, muito ampla, e aí ele se qualifique aí de repente para ele poder já ser um enfermeiro aqui. De qualquer maneira, ele não vai. Aí médico geralmente fala: não quero enfermeiro, quero ser médico. Sim. Realmente aí é um caminho mais extenso, você vai precisar fazer residência de novo aqui, né? Tá. Já dentistas, os dentistas a gente tem programas especiais que eles podem entrar, pode começar como dental assistant e depois ele também estudar algumas horas para poder se tornar. Porque na área da beleza, quando a gente fala de profissionais da saúde para a área da beleza, a gente está falando de profissionais que querem fazer injetáveis. Sim. Né? Quero fazer injetáveis, harmonização facial. E assim, aqui, os profissionais que podem fazer isso aqui nos Estados Unidos são os profissionais validados aqui, licenciados aqui, os enfermeiros, tá? Médicos ou dentistas validados aqui. Certo. Tá? Inclusive, me perguntaram assim, sou dentista no Brasil e gostaria de atuar na área da beleza. Tem como transferir esse certificado dela, validar para ela atuar na área da beleza? Sim, mas aí é o que eu tô falando. Já não é algo que é um caminho rápido. Tá? Primeiro que na área da beleza, na área da saúde, o profissional já precisa estar com o social dele. Ou seja, o primeiro passo para os profissionais na área da saúde é fazer a questão imigratória. Primeiro passo, então. Primeiro passo, né? Fazer a validação. A validação não quer dizer a licença. Certo. Tá? Então, a gente pode fazer a validação junto com a questão imigratória. Tá? Porque hoje, quando você vai validar um profissional da área da saúde, quando ele já tem a validação dele, o governo já vê, né, a imigração já vê ele de maneira diferente. Nossa, então ele tem mesmo intenção de trabalhar na área da saúde aqui, porque ele está até validando o certificado dele. Então, assim, é um ponto positivo, né, para o pleito imigratório ali daquele profissional. Certo. Entendi. Então, validação e imigração. Não é licença, ok? Então, ali, ele pegou a validação. Aquela validação, depois que ela sai, ali a gente vai ter a resposta da onde ele tem que ir. Se ele foi aprovado para fazer direto a prova do NCLEX, se ele vai precisar estudar algumas horas para poder se qualificar para fazer a prova. Porém, para ele fazer a prova,
O inglês dele tem que estar muito bom. Então, você, profissional da saúde aí, que está no Brasil, quer vir para cá, e não é expert no inglês, pode começar a estudar inglês, a primeira coisa que você precisa. Tá? Porque ele vai chegar aqui, vai precisar fazer o TOEFL. Vai precisar ter um inglês muito bom. Já vai precisar ter o Social Security para poder, então, pegar essa validação e ir para o board fazer a prova. Tá? Então, não é realmente para o profissional da saúde, é um caminho mais extenso, porém não impossível. A gente pode te dar todo o caminho das pedras, como você pode fazer. A gente também tem parceria com uma universidade em Porto Rico, que você pode estudar online, né, lá em espanhol. Então, talvez se você precise fazer algumas horas, você pode estar fazendo lá, né, também, que para quem ainda não tá com inglês, mas é o que eu sempre falo, estuda lá só para você completar as horas, mas você precisa saber o inglês. Com certeza. Porque a prova é em inglês. Para cuidar do povo americano e não só dos brasileiros, exato, né? Já tem que estar com tudo certinho. Mas são caminhos, são degraus verdade. Que a gente vai subindo. Fisioterapeuta é mais fácil, porque o fisioterapeuta, geralmente, a maioria deles, já mesmo que não, e nós temos na escola um programa especial para os fisioterapeutas que queiram ingressar na área da beleza, que querem trabalhar bacana. Com a fisioterapia e estética, né? Vamos dizer que a pessoa é um fisioterapeuta, mas que nunca trabalhou com estética. Nós temos um programa especial na nossa escola, que é justamente para o fisioterapeuta poder se tornar um massagista terapeuta, tá? Aqui nos Estados Unidos. Então, a pessoa vem se a pessoa já tem experiência, ótimo, a gente consegue validar ele 100%. Se ele não tem, ele precisa fazer esse programa especial, tá? Mas geralmente, os fisioterapeutas, a gente consegue já fazer essa validação de massage therapy. Também precisa já estar com social, com tudo direitinho. Faz essa daí. Ele já está liberado para poder trabalhar, porque ele já vai estar com social, com work permit e a licença de massagem. Então tem menos exigência, né? Exato. E aí, se ele quiser realmente se tornar um fisioterapeuta, aí é outro caminho. Aí faz a validação do certificado de fisioterapia também, né? Vai vê na universidade que tipos de créditos que ele ainda precisa. Se reconhecerem 100%, ótimo. Tem que fazer a prova da fisioterapia. E aí, então, pegar a licença da fisioterapia aqui também. Então, por isso que na fisioterapia é um pouquinho mais fácil. Dentistas, realmente, se vai trabalhar com injetáveis, vai precisar estudar. Não tem jeito. Porque a grade curricular, por mais que tenha uma grade curricular excelente, ele vai poder fazer a validação, mas a validação dele não vai permitir que ele já ingresse em alguma coisa. Tá. Ele vai precisar estudar pelo menos 1 ano e meio aí, ou talvez até mais, para poder se tornar o nível da enfermagem na qual ele possa fazer os injetáveis. Tá, então um dentista no Brasil que tenha formação e que tenha experiência independente, ele precisa fazer um agregado aqui. Sim, se ele for trabalhar com a parte de harmonização facial, injetáveis, vai precisar. É mais fácil para o médico, se torna um pouco mais fácil porque ele consegue ir um pouco além na validação. Certo. Mas o dentista não tem jeito, vai precisar estudar. E enfermeiros? Também é outra pergunta que me perguntam. Enfermeiros também. Se for só um enfermeiro com a faculdade de técnico de enfermagem, consegue validar, mas o caminho dele é mais extenso também. Tá? Exige o inglês também, exige tudo como médico. Toda a parte da saúde exige o inglês e o social. Certo, tá? Que bom, fica bem claro. Então, por isso que é importante fazer primeiro a parte migratória e a validação, para depois pensar no licenciamento. Certo. Tá? Então, o enfermeiro aqui, eles são 3 níveis de enfermagem. É como se fosse assim, falando para vocês poderem entender, tá? Nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1, ele é como se fosse um técnico de enfermagem no Brasil. Tá? O nível 2, ele é como se fosse um enfermeiro do Brasil. E o nível 3 é como se fosse um clínico geral no Brasil. Porque o NP aqui no estado da Flórida, por exemplo, ele é praticamente um médico. Ele pode clinicar, ele pode fazer consulta, entendeu? Então, ele não é só quando você é um mestre em enfermagem aqui, que é o nível top da enfermagem aqui, que é o nível que te dá autonomia de você assinar pelos estabelecimentos, para você assinar para aquele estabelecimento poder fazer o botox, poder fazer o filler. Então, quando você chega nesse nível, é o nível de que praticamente você é como se você fosse um clínico geral no Brasil.
Você não pode fazer cirurgias, não vai poder fazer várias coisas, mas, tipo, você vai poder atender um paciente e tudo. Então, quando a gente vai aqui em várias clínicas médicas para ser atendido, quem atende você não é o médico. Quem atende você é o enfermeiro. O enfermeiro top. É o mestre em enfermagem que vai te atender ali. Você só vai ver o médico se for necessário você fazer uma cirurgia ou algo assim mais específico. Mas ali, você vai na emergência, quem te atende é o enfermeiro ou é um residente. Entendeu? Então, assim, tem essas diferenças aí. Então, enfermagem são 3 níveis. Então, quando a pessoa vem com a enfermagem do Brasil, ela consegue ali... Biomédicos também. Biomédicos e enfermeiros entram nessa categoria. Eles vêm, eles conseguem passar, dependendo da grade curricular, do primeiro nível. Ah, tá. Biomédico também inclui aquele que assina para farmácia? Ou é diferente? Não, é bioquímica, né? É bioquímica. Biomédico aqui, você consegue fazer a validação, às vezes, dependendo do currículo, até 100%. Porém, a pessoa não... A validação em biomedicina não permite que o profissional faça injetáveis aqui. Então, mesmo que ele faça a validação da biomedicina, ele consiga ser um nível da enfermagem ali, um nível mais baixo da enfermagem, ele vai precisar estudar pelo menos 1 ano e meio. Aí tem outros programas express e tal, mas no mínimo 1 ano e meio para ele poder se tornar autônomo para poder fazer os injetáveis. Nossa. Entendeu? Então, tudo isso, eu estou falando em 1 ano e meio, mas isso pode ser 3, dependendo do que a pessoa estudou, dependendo da grade curricular que ele tem. Então, isso vai variar muito também de pessoa para pessoa. E o mais legal é saber, assim, que se a pessoa ela tem esse sonho, ela ouvir tudo isso e saber que tem caminhos, que tem possibilidades, né? Então, é só fazer da maneira correta, né? E buscar quem entende do assunto, que no caso vocês... que entende o passo a passo, faz assim, faz assado, precisa disso, precisa daquilo. Vai traçando esse caminho, vai traçando esse objetivo até ela conquistar. Sim. Porque, de fato, assim, agora você fala assim, eu tenho o sonho de morar nos Estados Unidos e eu quero atuar como médico porque eu sou médico no Brasil. Não tem possibilidade. Aí seria, né? Sim, existe a possibilidade. Não é a possibilidade que você vai chegar aqui e já vai atuar. Exato. Não, mas existe. Se você quer fazer, eu conheço pessoas que falaram, não, eu vou começar como enfermeiro, mas eu quero ser um cirurgião aqui também. E já conseguiram. Né? Até um médico, o marido de uma cliente nossa, ele tá na Geórgia e ele seguiu esse caminho. Ele fez a validação dele de enfermeiro, entendeu? E depois, como enfermeiro, né? Aí foi seguindo, foi estudando, fez a residência e se tornou um médico validado aqui dentro. Que legal, não é? Surreal quando a gente vê esses sonhos se realizando, as pessoas conquistando e saber que, igual você tá falando, quando você menciona e coloca tudo isso pra gente de informação, a gente vê, assim, a complexidade, que não é fácil, que não é simples, mas o saber que existe um caminho é o que é mais legal, de trazer tudo isso pro pessoal que tá nos assistindo, nos acompanhando. Porque às vezes ele tem um sonho, mas ele abafa o sonho e fala assim, não, isso não é possível, não tem como, mas tem como. Fácil não é, mas tem como. E também, Ana, tem um detalhe. Você ir por outros caminhos. Porque, às vezes, você quer encurtar caminho e fala assim, eu não vou pagar assessoria. Exato. Mas você tem que entender que a assessoria é porque a gente já estudou todos os caminhos, então a gente sabe o melhor caminho para você. Estudou e continua estudando, né? Exato, porque é um aprendizado a cada dia. Então, nós às vezes temos profissionais que fazem a validação através... porque eles entram lá, porque tem que fazer através de tal empresa, você vai lá, manda seu certificado, eles fazem evaluation. Aquela evaluation que eles fazem nessas empresas que os próprios boards indicam, são evaluations muito... É um geral, eles não fazem aquela evaluation minuciosa de crédito por crédito para você. Detalhada. Eles fazem algo que quando você chega com aquela evaluation em qualquer universidade, eles vão falar assim, não, você tem que estudar 2 anos, 3 anos. Então, a maneira que a gente faz diretamente com uma universidade. E essa universidade dá o crédito 1 por 1. Então, ele vai estudar realmente o que ele precisa estudar. Então, por isso que, dependendo da grade curricular, ele já consegue pegar aquela validação e já fazer direto a prova do board. Já tivemos casos da pessoa fazer, né? A pessoa já tinha o social, já tinha o inglês. E a gente fez a validação pela universidade e
eles pegaram e foram aprovados para fazer diretamente o NCLEX. Pularam etapas, entendeu? Não precisaram nem estudar um ano e meio, nada. Já foram direto. Por quê? Porque ele era um médico, urologista, ele também era enfermeiro. Ele era enfermeiro, médico, urologista e com mais uma pós-graduação, que eu não lembro agora de quê. Ou seja, o cara tinha uma grade curricular perfeita. Então, assim, eles deram todos os créditos para ele e ele conseguiu, com aquela validação, diretamente no board, fazer a prova dele. Entendeu? Não de médico, de enfermeiro, tá? Sim, sim. Porque tem essa diferença, gente. Pra não, as pessoas não acham, conseguiu validar. Não, conseguiu validar como o enfermeiro. Sim. Entendeu? Sem a necessidade de estudar. Mas isso não é qualquer currículo, vale dizer aqui, tá, gente? Tem que fazer análise, ver direitinho o que você tem para apresentar, para ver aonde você vai ser encaixado. E às vezes eu penso assim, se você tem esse projeto, então é muito mais fácil fazer uma consulta, se programar em questão de valores. Tá legal, o valor é esse, mas eu sei que eu vou ter uma assessoria completa, eu vou ter o passo a passo, como vai ser, como não vai ser, né? Vocês estão aqui, estão sempre se atualizando. E aí a pessoa, que ela pode fazer? Ela pode se programar. Né? Eu não posso hoje esse valor, mas é melhor eu garantir daqui a um tempo do que querer ir pelo caminho mais barato ou pelo caminho de querer fazer sozinho ou ficar pesquisando, porque é igual o processo de migração, né? Que às vezes as pessoas elas querem fazer sozinha, correr o risco, sendo que tem pessoas profissionais, especialistas que estão ali todo dia se atualizando, buscando, porque a lei também muda, igual você tá falando aí da questão da... Então eu tenho vários profissionais que, tipo, viram meus vídeos, né? E que onde eu falo de Nova York, que a pessoa pode aplicar Nova York e tudo e tal. E a pessoa vê aquilo ali. Ou então já chega pra gente, então eu quero fazer minha licença de Nova York, porque depois eu quero mudar. Eu falei, não é assim mais. É porque eu vi um vídeo seu, eu falei, aquele vídeo eu já tenho que tirar ele do ar. Porque ele já não vale mais, porque a regulamentação mudou. Então a pessoa vai lá, aplica, aí depois não consegue, aí vem pra gente. Só que, por exemplo, quando é uma pessoa que ela vai... Se a pessoa realmente fez Nova York para poder transferir para um outro estado, a gente até tem como ajudar ela. Mas se é uma pessoa que realmente iria atuar em Nova York e entrou com toda a documentação, de qualquer maneira, para se qualificar para Nova York, eu não tenho mais como fazer nada. A gente não tem mais como ajudar essa pessoa. Entendeu? Então, assim, por isso que é importante. Às vezes, você é um barato que sai caro. Porque se você não souber fazer as coisas direito, é igual você aplicar para sua, como você falou, a questão imigratória. Você casou, ou vai aplicar para cidadania, ou vai aplicar lá o seu visto, vou fazer meu EB2 sozinho. Claro, tem muitas pessoas que fazem e tem sucesso ali no processo. Mas, calma aí, nem todo mundo vai ter, não. Porque talvez aí vem uma RFE, a pessoa não sabe responder. Exato. Entendeu? Então, assim, é muito melhor você buscar um especialista naquilo ali para poder te ajudar do que você ficar rodando, que no final você vai estar gastando mais até do que uma assessoria. Gastando ainda o seu tempo, né? Porque eu acredito que a pessoa tem que estar muito aplicada e dedicada. Então, se ela tiver essa disponibilidade de tempo, que é o que vocês lá têm, os profissionais, cada um justamente para isso, né? É o que vale a pena. Exato. E, Fernanda, vamos falar um pouquinho agora da Fernanda, né? Que agora a gente tava falando da Wonderful Beauty. Vamos falar um pouquinho da Fernanda mãe, mulher, porque a gente sempre fala aqui que nos supers a gente se supera todos os dias, né? Todo dia a gente tem algo a superar e que a gente traz essa essência das mulheres, como que elas são tão fortes, né? Por isso que eu falo que a gente é supers, mas com Deus. Porque é uma força que a gente tem, principalmente quando a gente imigra. Sim. Mesmo planejando. Sem planejar é pior, mas, né? Planejando é mais fácil, sem planejar é pior. Mas conta um pouquinho da sua trajetória, Fernanda, mãe, mulher, né, esposa, empresária. Conta um pouquinho da sua trajetória aqui pra gente nos Estados Unidos, para outras que estão nos assistindo também se inspirar um pouquinho. Pois então, como eu falei no início, né, eu cheguei aqui com manicure. Na verdade, eu sou um pouquinho diferente. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu não vim com a intenção de ficar. Eu vim porque eu já dava cursos no Brasil de unha e eu vim para os Estados Unidos para pegar a representação de produtos de unha para poder, então, levar para o Brasil. Então, eu vim como
empresária. Uma intenção. Exatamente, para pegar a representação desses produtos. Quando eu cheguei aqui, naquela época, 14 anos atrás, essa questão do redirecionamento, ele não existia aqui. Então, essa empresa, eles vendiam white label, né? Que tem muito aqui. E eu ia ter que exportar isso para o Brasil. Eu não tinha como... não tinha uma empresa que pudesse fazer isso para mim. A empresa não fazia. Eles me entregavam em um endereço nos Estados Unidos. E dali eu tinha que me virar para mandar para o Brasil. Eu falei assim, bem, então eu tenho que vir, vou ter que ficar morando nos Estados Unidos 6 meses. Nunca foi minha intenção morar aqui. Só vim mesmo a passeio para uma coisa específica. Eu falei, vou ficar 6 meses aqui e vou conhecer uma pessoa, vou treinar uma pessoa e vou embora. Só que nesse meio tempo eu conheci o meu marido. Com 2 meses que eu estava aqui, conheci meu marido. E ele já estava aqui há 10 anos. Mas ele me enganou, porque na verdade, assim, ele falou, não, eu quero ir embora, eu não vou ficar aqui não, e tal. Eu falei assim, não, porque olha, eu tô falando pra você, daqui a 6 meses eu tô indo embora. Eu só vim aqui pra isso. Não, eu também quero ir embora e tal. Casamos. Com 3 meses eu aqui, nós casamos. E aí, depois, logo no primeiro mês de casada, eu engravidei. Uau! E aí a gente, então tá bom, então vamos esperar a bebê nascer pra gente ir embora. Tá bom, vou esperar. A bebê nasceu, melhor a gente ficar, e foi ficando, conclusão. Ele já está há 24 e eu há 14 anos aqui. Moramos 10 anos em New Jersey, eu tenho mais 2 filhos que nasceram em New Jersey também, que é a Juliana de 12, a Julie de 9 e o Joshua, minha rapinha do tacho, de 7 anos. Né? Então, morava 10 anos em New Jersey. Quem mora em New Jersey, quem conhece New Jersey, sabe que lá é 3 meses de calor e o restante tudo de frio. Nossa. E eu comecei a ver meus filhos crescerem dentro do apartamento, dentro de casa, assim, sem fazer nada, só no celular, só na televisão. Chegava final de semana, a gente não tinha o que fazer, a não ser ir à igreja, né? Porque eu sou evangélica, eu sou a evangelista do Ministério Lifehouse. Na época, em New Jersey não era, porque isso aqui foi aqui na Flórida, depois eu vou contar mais para frente a história. E aí, eu lá em New Jersey falei, não, preciso... E eu não conhecia a Flórida. Esse tempo todo só lá? O tempo todo. Passei, bem isso, passei né? uns 8 anos lá em New Jersey sem conhecer a Flórida. E eu sou carioca, gosto do calor. Nossa! E aí, eu falei assim, não, eu preciso... vamos um dia. Aí um dia eu falei, não, uma amiga minha de New Jersey mudou pra Flórida, vamos passar o Spring Break lá na Flórida. Quando eu vim pra aqui, gente, eu me apaixonei por esse lugar. Falei assim, não, eu preciso vir. Só que meu marido não queria de jeito nenhum vir pra cá. Eu passei 1 ano convencendo ele. Em 1 ano, eu acho que eu vim pra Flórida mais 8 vezes. E eu comecei a convencer ele que eu queria vir, Só que, na verdade, a princípio, eu ia pro sul da Flórida, porque minha amiga morava lá. Ah, tá. E todo mundo dizia assim, não, porque a Flórida é tudo barato. Não, porque a Flórida é barato. Só que eu não comecei a buscar casa lá pro sul da Flórida, que aí começaram a falar assim, não, você tem que ir pra Boca, que Boca é uma cidade boa, com escolas boas. E tudo caro. Eu falei assim, nossa, mas essas casas não são baratas, não. E aí, uma vez eu fiz aniversário de casamento, e eu falei assim, agora vamos só nós 2, vamos pra Orlando, porque o dia que a gente veio pra Orlando, a gente não conseguiu curtir nada por causa das crianças. Então, viemos só eu e ele. E aí, a gente veio pra Orlando e conhecemos Orlando em si. E uma amiga minha que já morava aqui, que também veio de New Jersey, ela falou assim, vem aqui em casa tomar um café. Que a gente chegou lá, era uma casa enorme. Nossa, que casa bonita, não sei o quê. Que hoje pra gente é normal. A gente vê, como a gente não tem costume, a gente acha todas as casas lindas e maravilhosas. E aí ela falou assim, sabe quanto que eu pago aqui? $1.600. Falei, mentira. Lá em Davenport, a casa. Aí eu fiquei deslumbrada, né? Mas a gente sabe que, assim, pra mim, Davenport não é funcional, porque é muito longe, né? E tudo, as casas realmente são em conta, mas aquilo ali pra mim, na hora, eu falei, não. É aqui mesmo. Eu vou ficar. Tem uma casa igualzinha aqui, alugando aqui, duas casas aqui. Eu falei, nossa, eu vou falar com a corretora, já fiz. Aí fiquei pro meu marido, olha, a gente aluga pra ser casa de férias. A gente já veio aqui 8 anos já. 8 vezes aqui na Flórida. Super compensa. Pagando hotel, a gente paga isso aí. Se a gente quiser vir, a gente tem uma casa aqui. O primeiro passo. A casa toda mobiliada. Alugamos a casa.
para férias. Só que ele trabalhava na construção, meu marido lá em New Jersey. E aí era pleno dezembro, viemos passar férias aqui, na Flórida. E aquele calor, a gente na piscina, aquela coisa toda e tal. Aí ele foi, quando chegou a realidade de janeiro, 1º de janeiro, ele chegou lá. Que ele viu aquele frio, aquela neve. E ele indo trabalhar, que foi trabalhar num building que não tinha aquecedor. Aí ele virou pra mim e falou assim, vamos embora pra Flórida. Gente, mas assim, acho que ele falou pra mim isso dia 2 de janeiro. Dia 14 de janeiro eu já tava aqui. No outro dia ela tava arrumando as malas. Não, empacotando tudo. Quando ele chegou em casa, no outro dia eu já tava com as caixas todas montadas. Ele, mas que isso? Vamos embora. Você não falou que é pra gente ir embora? Foi embora. E o povo lá falando, não, do nada ela foi embora. Não, do nada não. Foi um ano. Foi um ano planejando a vida pra Flórida. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu amo esse lugar. Não sei por que eu não vim pra aqui antes. Porque se eu tivesse conhecido antes, eu já tava aqui antes. E assim, meus filhos têm uma qualidade de vida muito melhor. Sabe? E escolhi Orlando pra ficar, porque acho que pelos meus filhos. E quando eu vim, eu falei, não vou montar nada. Não quero nada. Achou que só o marido ia trabalhar. Não. Porque eu trabalhava remoto, eu podia trabalhar, eu tinha um home office só. Entendi. Não vou montar escola aqui. E aí o pessoal começou, você não vai montar escola aqui? Você não vai montar escola aqui? Você não vai montar escola aqui? Não vou montar. Eu vim para cuidar dos meus filhos, eu preciso ter uma qualidade de vida melhor. Mas não adianta. O sangue empreendedor, você não consegue ficar parado. Não deu 2 anos, eu abri o espaço físico, regularizei a escola e hoje estamos ali no Lakehurst com mais de 25 salas. Tá? Nossa estrutura tem mais de 25 salas. Temos uma equipe fantástica ali trabalhando com a gente, excelentes profissionais que trabalham com a gente, tanto com o atendimento, né? Cada um tem o seu espaço, quanto ministrando cursos ali. Então, não tem jeito. Quando tem que ser, quando é propósito de Deus, não adianta, as coisas acontecem. Quando você vê, já foi. E é isso. Não, é uma pessoa de visão como você, Fernanda, a gente vê assim que só melhorou, né? Sim. É igual aquele dia a gente lá, e você falou pro Rico Porto, olha, eu não sou a mesma Fernanda de 8 anos atrás. Exato. E realmente, porque você está muito melhor e melhorou muito. E cada vez que a gente melhora, a gente ajuda muito mais pessoas, né? É verdade. É isso que eu vejo. E você estava falando também do seu ministério. E vou deixar você falar um pouquinho sobre isso, que eu acho muito importante. E quando eu passei por esse processo também, eu fiquei 3 anos e meio dentro de casa, que eu falei, não, eu quero só cuidar dos meus filhos e várias coisas nesse sentido. Mas é igual você disse, quando o sangue empreendedor tá em você, e aí você as coisas parece que começam a manifestar. E todo mundo começa e fala assim, e aí Deus traça os caminhos de uma forma que você não espera. Ele fala, olha, querida, não tem como você enterrar isso aí, seus talentos, vai, porque tem muita gente precisando e a gente começa abençoando a vida de muitas pessoas e a nossa também, né? A nossa botija também vai enchendo. A gente abençoa pessoas de uma forma que a gente não imagina e o surreal vai e começa, né? As bênçãos aparecem. E fala dessa parte aí pra nós. Pois é, eu quando eu vim pra cá, a gente saiu, a gente já frequentava, né? Sou nascida e criada no Evangelho. Então, quando eu fui para New Jersey, eu ia à igreja, né? Frequentava a igreja, era ativa no ministério. E aí, vim para a Flórida, mas o ministério que eu congregava em New Jersey, ele não tem aqui na Flórida, né? Não tinha aqui na Flórida. Mas eu era muito... eu conheci um ministério em New Jersey, não cheguei a congregar com eles lá, que foi o Ministério Lifehouse, que quando eu pensei em congregar lá, o pastor saiu e foi para Maryland abrir uma igreja lá. Aí acabou que a gente, ao invés de frequentar lá, a gente foi para um outro ministério. E quando a gente veio para cá, ele não tinha aqui. E aí a gente ficou fomos visitar várias igrejas aqui, mas não era aquilo ainda, né? Sim. E então nós chamamos para o pastor Léo Fusaro. Uma vez falamos, pastor, o que você acha de você abrir, né, uma extensão aqui, né? Uma filial da igreja aqui em Orlando. E aí ele falou, olha, no momento eu não posso e tudo. Mas aí passou uns dias, passou um tempinho, ele ligou pra gente. Falou assim, olha, eu agora já estou preparado pra gente começar um ministério aí. Vocês podem começar com uma célula? E aí você pode convidando as pessoas. Na hora que a gente tiver com um número razoável, a gente então começa o trabalho aí. Só que
até para isso, até para o reino, se eu faço as coisas com excelência para o meu trabalho secular, vocês imaginam para o reino o que eu não sou. Então, eu gosto da excelência. Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha garagem e montei uma estrutura de igreja na minha garagem. Eu consegui colocar 70 cadeiras na garagem, pra vocês terem uma ideia. E montei uma estrutura mesmo, com televisão, com púlpito, com teclado, com tudo. A pessoa entrava, era uma igreja. Ela você nem pensou nos vizinhos, né? Não pensei nos vizinhos. E aí a gente começou o trabalho ali, a gente começou, foi muito bom. Quando a gente viu, foi crescendo, e até que o pastor, que é hoje o apóstolo Léo Fusaro, e ele falou, bem, tal dia eu vou para aí, que eu vou conhecer o pessoal daí. Nesse dia que ele anunciou que ele vinha, nós lotamos a garagem. Foram 70 pessoas dentro da garagem. E é claro, no dia seguinte, o HOA veio reclamar comigo. Eu recebi uma cartinha de que... É porque era muito carro na rua, né? Imagina. Muito movimento. E os vizinhos já estavam assim, gente, o que é isso? Eu recebi uma carta para eu dar uma explicação no HOA por que tinham tantos carros na minha casa. E por que todo domingo de manhã tinha um monte de carro na minha casa também. O que eu fazia ali? E aí eu tive que falar, né? Não, a gente se reúne e tal, você me desculpa, mas é porque o meu pastor acabou vindo pra cá e acabou dando um movimento muito grande e tal. Não, qualquer evento que você vai fazer na sua casa, agora você tem que avisar com 2 semanas de antecedência. Eu falei, Jesus, e agora? Mas foi bom isso, porque Sim. O que aconteceu? Foi o momento em que nós saímos da garagem e fomos para um espaço, né? Alugamos um espaço na Vitória Church, uma igreja que tem ali em Hunters Creek, uma igreja hispana, que nos, gentilmente, assim, nos cedeu um espaço para nos reunirmos ali. E hoje eu me sinto, assim, muito honrada mesmo, porque hoje quando você vê o Ministério Lifehouse aqui em Orlando, nós já estamos atingindo a mais ou menos 300 membros, 300 pessoas, né? Agora, domingo mesmo, vamos ter o batismo na igreja com várias pessoas se batizando. E quando eu vejo a igreja, que nós estamos ali no coração de Orlando, nós estamos ali no Mall do Banco do Brasil, né? E quando eu chego ali, que eu vejo a igreja lotada, almas se rendendo a Jesus, eu vejo assim, gente, Senhor, muito obrigado, porque por ter tido esse privilégio de ter sido o berço do Lifehouse Orlando. Usado a sua vida, né? E assim, eu fico muito feliz, né? Hoje eu sou muito grata ao meu apóstolo ali, a pastora Gilai também, né? Que para mim eu sempre falo, é um mentor, são amigos, né? Pessoais também. Então, assim, é muito bom a gente, além da gente poder ter a nossa vida secular, a gente também ter como, né? Onde poder desabafar, onde poder fazer amigos, Sim. né? E o Lifehouse realmente é a minha segunda família, né? Eu tenho a minha família de sangue. Sim, a comunidade, né, que te serve, né? A minha família, que é o Lifehouse, que é a minha segunda família, muito feliz com a minha igreja aí. Você, se que não tem aí uma igreja para congregar ainda e quiser conhecer o Ministério Lifehouse, 5451 International Drive. Isso aí. Fernanda, e nessa sua jornada, né, que você disse que sempre foi cristã, teve algum momento que você desfaleceu na fé? Na adolescência, né? A gente fica meio rebelde e tudo, mas em todo momento eu nunca perdi a essência. Por mais que, assim, eu tivesse afastada, eu não me considero afastada da igreja, sabe? Mas, assim, desanimada, Sim. A minha essência eu nunca perdi. Eu nunca fui aquela assim, vou beber, vou fumar, vou isso. Não, sabe? Eu nunca perdi a essência. Então, assim, hoje em dia eu vejo meus filhos crescendo e crescem na igreja. E às vezes, outro dia, a minha filha do meio, eu tô escutando ela à noite falando, e tá falando. E eu falei, Julie, vai dormir. Já tá tarde. Ela falou assim, eu estou lendo a Bíblia com a Isabela e com a Gabriela, que são 2 amiguinhas dela, né, filhas do pastor Beto e da pastora Sheila. E elas estavam à noite, tipo, já 11 horas da noite, lendo a Bíblia. Então, quando a gente vê isso também, Nossa, a gente vê que como é gratificante pra gente, pra saber que nós estamos, assim, realmente
conseguindo passar esse espelho para os nossos filhos, né? Criar os filhos nos caminhos do Senhor é muito bom. E eu espero que eu não quero deixar que eles desfaleçam como eu desfaleci. Porque na minha época, infelizmente, quem me levava para a igreja era a minha avó. Os meus pais, eles não eram crentes. A minha avó sempre me levou para a igreja. E os meus pais só foram se converter justamente quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos. Que foi na época que, então, eu podia dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, entendeu? Eu acho isso tão maravilhoso, Fernanda, porque, assim, tem muitas mulheres, né, que eu já entrevistei, converso, tudo, elas falam justamente isso. Ana, a gente entende depois que tá aqui de um certo tempo que a gente veio para cá não só por um motivo, a gente vê que um propósito muito maior, né? De falar da palavra de Deus, do amor e através das nossas vidas, de fato, né? E eu falo assim que quanto mais a gente conhece pessoas que têm esse mesmo propósito, né? Você vê a comunidade crescendo mais em prol do quê? De levar o bem, de propagar o bem. Eu falo, se a gente tem essa oportunidade e a gente consegue fazer isso, eu falo que é o melhor que a gente pode ter. Porque porque sempre vai ter os dois lados, né? Bem e o mal, pessoas que vão levar para um caminho, outros que vão levar. E eu te perguntei sobre você, se você em algum momento desfaleceu na fé, porque eu falo que hoje na nossa trajetória, na nossa caminhada, eu acho que a maior dificuldade é quando você entra em um ciclo no qual as pessoas elas querem introduzir que às vezes Deus não existe, que tudo é ciência, que tudo é buscar outros caminhos e principalmente na nossa geração, para a geração dos nossos filhos, eu acho que esse é um grande desafio, né, de nós que temos essa fé, de nós que somos cristãos, para poder manter isso, né? Então, quando a gente passa por tudo isso e a gente vence e consegue olhar para os nossos filhos, que são as próximas gerações que vão ficar aqui, e ver que eles também têm esse entendimento, que a sementinha está sendo plantada com a Bíblia, né? Porque, assim, hoje você está na Live House, eu vou em outra, eu conheço várias pessoas, cada uma, sabe, assim, buscando esse caminho, e a gente está num propósito, é servir. Né? Exato. Servir e buscar o que está ali dentro de fato, né? Então, assim, aí tudo parece que vai fluindo na nossa vida. Você consegue ver dessa maneira também? Não, tudo. Quando nós estamos no propósito, não adianta você, às vezes você até acaba, às vezes, caminhando um pouquinho, atrasando um pouco, né? Mas se você realmente escuta a voz de Deus e segue o seu propósito, não tem como as coisas darem errado. Né? Então, eu sou muito assim, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu peço direção a Deus para tudo. Por exemplo, quando eu sou convidada para palestrar, você já viu várias palestras minhas, eu nunca perco a oportunidade. Deus colocou no meu coração, todas as vezes que você tiver a oportunidade de palestrar, você vai plantar um pouco do meu reino no coração de cada um. E quem já viu minhas palestras, eu sempre entro cantando um louvor. E eu sempre ministro algum louvor ali no momento. E eu tenho certeza que esse é o momento onde a gente ali, que eu tô cumprindo um propósito de Deus, sabe? A vontade de Deus na minha vida. Que isso foi algo que... E às vezes eu penso assim, na última palestra... Eu falei assim, nossa, não vai dar tempo de eu fazer a ministração, porque estava muito corrido. E aí você falou para mim, nossa, na outra palestra você cantou assim, foi tão bom, me revigorou, falou comigo. E aquilo ali foi um aviso de Deus para mim, tipo assim, foi boca de Deus falando comigo, olha, não deixa de fazer, porque você vai tocar, alguém vai ser tocado por essa ministração. E todas as vezes que eu tenho oportunidade, né, eu sempre estou falando de Jesus e gosto de passar isso para as pessoas, sabe? Saber que a vida com Cristo é diferente. Tem que sentir. Porque a gente não precisa... Meu marido que fala, você é muito tranquilo. Não, eu sou. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Às vezes a gente é apedrejado. O nosso trabalho, como eu já falei aqui antes, meu trabalho é trabalho que as pessoas falam assim, ela vende licença, é licença falsa, é isso. Gente, eu não vou me prestar um papel de fazer licença falsa para ninguém. A licença sai do departamento, mas as pessoas são ruins, falam isso, sabe? E cada momento que cada um fala uma coisa dessas, pode me apedrejar, porque assim, quem me guarda é Deus.
Entendeu? Eu sou menina dos olhos, não faz nada comigo, porque eu sou menina dos olhos do Senhor. Então, assim, eu fico tranquila, fico despreocupada. Pode falar que daqui a pouco, olha aí, ó, enquanto tá com pedras em mim, eu subo mais um degrau. Exato. Entendeu? As pedras só servem para me impulsionar. Entendeu? E aí é só crescendo. Se você, quem me conhece de 14 anos atrás para hoje, vê quantos degraus que eu já subi. E eu tenho certeza que eu tenho muito mais degraus para subir. E um dos meus propósitos é impulsionar pessoas. Porque hoje eu vejo pessoas que hoje já são pessoas que já se destacam na área da beleza, que são pessoas que foram impulsionadas por nós. Então, esse também é um propósito. Fernanda Wonderful, sabe? Sim. Que é não querer que as pessoas fiquem tudo debaixo das minhas asas, não. Se você quer voar, se você já está preparada, vai. Mas eu preparo você para você poder voar. Entendeu? Da maneira certa e correta, Exato. né? E o mais lindo é isso, é ver que você cresceu tudo junto, né? Você não cresceu só o material, você cresceu o material e espiritual, né? Que isso eu acredito ser muito importante. Fernanda, foi um prazer muito grande tê-la aqui hoje, recebê-la aqui, ouvi-la um pouco. E você quer acrescentar mais alguma coisa? Deixar mais alguma mensagem para quem está nos assistindo? Bem, o prazer é todo meu de estar aqui. Sempre que precisar, pode convidar que eu vou estar. Nossos horários vão bater. Sim. A gente dá um jeito nas agendas. Quero deixar aí, ó, você que está nos assistindo, se quiser entrar em contato com a Wonderful, você pode entrar nas nossas redes sociais, Wonderful Beauty Academy, pode seguir lá, manda uma mensagem ali no direct, que nós vamos te direcionar para o melhor representante, a melhor área da empresa, né? Dependendo do que você precisar ali. Também temos o nosso telefone da nossa central, que é o 407-779-8689. Esse telefone é uma central. Você manda mensagem ali, você diz mais ou menos o que você precisa e ali mesmo eles já vão te direcionar também para o melhor atendente. Então, se você tem interesse no visto, você já coloca ali, eu tenho interesse no saber das questões imigratórias. Então, já vai ser direcionado para o Wonderful Consulting. Provavelmente é a Márcia ou o Renato que vai atender vocês. Se vocês querem falar sobre o licenciamento, vai ser também distribuído para um outro representante. Se você quer cursos, quer ingressar na área da beleza, também. Então, ou seja, entre em contato com a gente que a gente vai te dar aí o melhor caminho para você poder seguir a sua trajetória. Ai, muito obrigada. E super, é só vocês acompanhar as redes sociais, os telefones, seguem lá. E compartilhe essa mensagem, compartilhe esse vídeo, né? Não somente da empresa, né, que a Fernanda atua com a sua equipe, mas também sobre a história linda da Fernanda, para que outras pessoas possam, né, às vezes estar passando por algum momento, às vezes quer desistir, às vezes acha que tudo está nebuloso, né? Mas a gente sabe que na vida de todos nós, né, como a passagem na vida da Fernanda, vai ter esses momentos, mas se a gente tiver objetivo, se a gente tiver visão, se a gente tiver fé, a gente vence e chega lá, né, Fernanda? É isso mesmo. Então é isso, beijo, tchau, supers, até a próxima.